Culto doméstico, ouça a palavra de Deus e seja transformado pelo seu poder. Amor é sempre mais. É mais que um simples gesto de carinho. Amor é sempre mais. Mas o amor é sempre mais. Mais que a sombra de descanso no caminho, o amor é sempre mais. Mais que um abrigo ao esquecido indigente, é mais que uma visita cordial ao paciente, mais que a doação de um simples gesto filantrópico, um abraço ao carente. Um banquete ao faminto desprezado, mais que um palacete a quem está desamparado, mais que um troféu nas mãos de um atleta, um prêmio conquistado. Então o que é amor? O amor é perdoar sofrido. O amor é perdoar a quem tem nos ofendido. O amor é não vingar nem o mal sofrido. O tema do nosso culto doméstico nesta manhã é a Igreja de Corinto e os problemas sociais da cidade. A Igreja de Corinto e os problemas sociais da cidade. O nosso texto base encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 1 ao 5. Também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao 5. A Igreja de Corinto e os problemas sociais da cidade. Paulo esteve pela primeira vez em Corinto, provavelmente no ano 54 depois de Cristo, vindo de Atenas, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18. O trabalho foi estabelecido com muitas lutas e problemas por causa dos judeus blasfemadores que se opunham ao evangelho, a mensagem falada por Paulo. Corinto era a capital da Acaia e foi declarada colônia romana por Júlio César, sendo a primeira da Grécia. Contava com uma população de cerca de 600 mil habitantes de todas as nacionalidades, conhecida de então. O luxo e a imoralidade imperavam abundantemente e a idolatria dominava seus concidadãos na vida comercial, social e religiosa. Era assim um centro de corrupção. O culto dominante era o da deusa Afrodite, que imperava com toda sorte de corrupção e imoralidade na vida dos cidadãos corintianos. O cristão, para conviver num tal ambiente moral e espiritualmente corrompido, necessitava de muita firmeza na fé e fibra espiritual, a fim de permanecer fiel e firme aos princípios sagrados, tal como Daniel e seus companheiros permaneceram na Babilônia. Existiam problemas na igreja de Corinto em diversas áreas. Por exemplo, os problemas de ordem espiritual.
Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5 ao 6. O apóstolo Paulo traçou um esquema no seu ministério de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus com respeito a Jesus Cristo, Filho de Deus. Entretanto, sofreu tremenda decepção no sentido espiritual e físico, pois os judeus não só o ofenderam, como também ofereceram uma terrível resistência e ainda blasfemaram contra o nome do Senhor Jesus. O segundo problema que pode ser identificado na igreja de Corinto eram os problemas de ordem moral. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Quando estudamos sistematicamente as cartas de Paulo aos Coríntios, notamos que aquela igreja era realmente abençoada na ciência, nos dons espirituais e também não apresentava dificuldades financeiras. Entretanto, os crentes se tornaram crianças ou infantis, como diz no original. E por isso não podiam ser alimentadas com alimentos de adultos, espiritualmente eram fracos na doutrina. O apóstolo Pedro ensinou que devemos crescer na graça e conhecimento doutrinário, 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Muitos dos cristãos não tinham maturidade espiritual no exercício da prática do bem e do mal, para discernirem a plena vontade de Deus, saber o que é pecado e o que não é. Muitos estão nas mesmas condições hoje. Paulo tinha problemas ao trazer o ensino à igreja, como também a disciplina, pois os crentes de Corinto estavam de mãos dadas ao mundanismo e viviam pobres quanto à espiritualidade que havia entre eles. Ciúmes, que imperava no meio da comunidade, que é obra da carnalidade. Contenda, que era constante nas reuniões, trazendo perturbações e vivendo segundo a natureza do homem natural. E havia na cidade de Corinto vários grupos funcionando nas igrejas locais, e os seus dirigentes não se harmonizavam entre si. Cada qual tinha um pregador como predileto nas pregações, e as brigas eram constantes com discussões do trabalho do Senhor e espírito infantil, que é a obra da carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 20. E uns acusavam aos outros nos campos de trabalho de outros, infamavam e discutiam por poder. Observamos ainda que na igreja de Corinto existia o problema de ordem ministerial, falta de união. Em Corinto, as congregações juntas e os obreiros se formavam em grupos, uns contra os outros, cada qual tinha um nome predileto. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros ainda eram de Cefas, e havia um dos mais perigosos grupos que não se submetia a ninguém. Esse se dizia que era de Cristo e não obedecia ao conselho ministerial dos apóstolos, ordenados por Cristo. Esse era o pior grupo. Hoje existem muitos desses grupos que não se submetem ao ministério ordenado pelo Senhor. Notemos que as questões e partidos saíram das igrejas que não estavam no centro periférico de Cristo, faltava-lhes o amor de Deus, de modo que imperava a vaidade espiritual. Muitos se ufanaram em dizer ser de Cristo e faziam discípulos locais com autoridade absoluta, mas dividiam o trabalho, esfalecendo e enfraquecendo a igreja local. Não é diferente nos nossos dias. Não são poucos o que usa esse mesmo sistema que era usado em Corinto. Desprezam as igrejas, desprezam os ministros, desprezam a palavra e se auto-intitula como pregador, como obreiro, como anunciador de boas novas, como homem de Deus. Usam até mesmo textos bíblicos para defender a sua tese maléfica e demoníaca, dizendo que a letra mata e que o Espírito é que vivifica. É verdade, mas a aplicação não é essa que está sendo aplicada nos nossos dias atuais. A letra mata e essas pessoas são vítimas de observarem apenas a letra e não entenderem o sentido espiritual da palavra de Deus. Estão mortos espiritualmente, como diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Pessoas que dizem que Deus falou com eles, que o Espírito de Deus falou com eles e menosprezam tudo e todos. Para eles, só eles são cristãos, só eles são mais crentes, são mais convertidos do que os demais. Então isso não vem de hoje, esse problema surgiu na igreja primitiva, lá em Corinto. O grupo mais perigoso era o que se intitulava que era de Cristo. O grupo mais perigoso dos nossos dias é o que não aceita se submeter ao ministério e ordenança da igreja e diz que são
crentes e que eles, unicamente eles, é que vão morar no céu, não congregam, são pastores, são ministros, estão na sua casa porque não aceitam o ministério da igreja. E ainda tem pessoas que são tão infantil, que estão dirigindo a obra de Deus e que dá oportunidade para essas pessoas espalhar esse mal maléfico. Ora, quem fala do meu Jesus, quem não aceita as ordenanças da Bíblia, quem não concorda com os parâmetros do meu Senhor Jesus, com aquilo que está na palavra, eu estou servindo ao Senhor, dirigindo um trabalho para a glória de Deus, na igreja onde eu sirvo ao Senhor, essa pessoa não prega, porque temos que viver de acordo com a palavra de Deus. A carnalidade predominava na igreja de Corinto, a exaltação humana. Nesse estado de exaltação própria, os ministros estavam agindo como homens carnais do mundo. O obreiro do Senhor precisa ter posição. Paulo revelou a posição espiritual de um obreiro do Senhor. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos. A palavra servo no grego é doulos e significa sujeito ao serviço do Senhor. Isto é, não tem vez para comer, dormir ou descansar. Tudo dele é do seu Senhor. Esta deve ser a posição do obreiro como servo do Senhor. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servo por quem crestes. Isso conforme o Senhor deu a cada um. Aqui está a suprema humildade do obreiro do Senhor. É assim o trabalho. Um planta a semente, o outro vem e rega a semente com oração e ensino. Mas Deus dá o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso viver e nos dê coração sábio para entendermos a sua palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos nesta manhã, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nos ensina a vivermos de uma maneira que glorifica o teu nome. Guarda-nos, ó Deus, dos escândalos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. O nome de Jesus Cristo seja glorificado em nosso viver em todo o tempo. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Mais que um banquete é um faminto desprezado, mais que um palacete é quem está desamparado, mais que um troféu nas mãos de um atleta, um prêmio conquistado.